Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Quem nasceu em situação desvantajosa deve resistir tenazmente à tentação da autopiedade. Lamentar a si próprio é diluir a capacidade interior de vencer. Sua felicidade individual depende em larga medida do êxito em proteger-se e a sua família das más consequências da bisbilhotice. Não vejo o mal, não fale o mal, não ouça o mal, não pense o mal e não sinta o mal. Muitas pessoas podem tagarelar durante horas sobre a vida alheia, acabando por sucumbir à influência da fofoca, como se dá com a intoxicação passageira das bebidas alcoólicas. Não é estranho que alguém discorra longamente, alegremente, mordazmente sobre os defeitos dos outros e não possa ouvir a mínima referência aos seus próprios erros? Da próxima vez que você sentir vontade de falar sobre as fraquezas morais e mentais de seus semelhantes, comece de imediato a enumerar em voz alta as suas próprias, por apenas 5 minutos, e veja o que acontece. Se não gosta de falar dos seus defeitos, se isso o magoa, mais magoado deveria sentir-se por dizer coisas injustas e danosas a respeito dos outros. Impeça-se e aos membros de sua família de falar mal do próximo. Alardeando a fraqueza de uma pessoa, você não a ajuda em nada. Ao contrário, a irrita ou a desencoraja, envergonhando-a talvez para sempre e fazendo-a desistir de melhorar. Quando roubamos a alguém o senso de dignidade, amesquinhando-o abertamente, mergulhamos no desespero. O homem caído tem plena consciência de sua debilidade. Criticando de forma destrutiva, você o empurra ainda mais para o desalento no qual ele já está submergindo. Em vez de papaguear a seu respeito, ampare-o com palavras ternas, estimulantes. Só quando se pede ajuda é que a assistência espiritual e moral deve ser oferecida. Aos filhos e entes queridos, você pode, a qualquer tempo, dar sugestões amistosas e contidas, eliminando assim sua timidez e seus melindres. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Há muita sujeira a remover do seu próprio lar mental. Não se permita tagarelar sobre a sujeira da mente alheia, mas ocupe-se em combater as fraquezas da sua própria vida. Em silêncio, cure-se do desejo de criticar e, uma vez livre da condenação e da bisbilhotice, ensine os outros a serem melhores, lhes dando o bom exemplo de um coração dedicado. Palavras ásperas, proferidas num assomo de emoção, lembram um incêndio que se alastra pela floresta da amizade, queimando todas as ervas verdes do relacionamento cortês e dos pensamentos generosos. Pessoas embriagadas de excitação e escravas da cólera são incendiárias emocionais, que ao menor desafio acendem os fósforos das palavras raivosas e põem fogo à paz das almas. Assim como os incêndios florestais causam prejuízos de milhões de dólares ao país, assim os incendiários emocionais, incinerando a felicidade de milhões de pessoas inteligentes, provocam danos incalculáveis ao pensamento criativo, desgastando enormemente as energias nervosas humanas. Para ser delicada, a pessoa não precisa concordar com tudo.
Quando discordar, você deve permanecer calmo e mostrar-se gentil. Ficar encolerizado e descontrolado é uma fraqueza humana, mas segurar as rédeas do temperamento e da fala é uma força divina. Não importa o que o provoque, controle-se. Com um silêncio calmo ou mesmo palavras autenticamente bondosas, mostre que sua delicadeza é mais forte que a irritação do interlocutor. Se a indelicadeza ou o azedume estão lhe provocando indigestão, beba o remédio da doçura. Se resolver mudar, comece dizendo palavras sinceras e gentis àqueles com quem foi injustamente agressivo. Primeiro, seja cortês com seus parentes imediatos. Depois, conseguirá sê-lo normalmente com os outros. A felicidade tem seus alicerces no altar da compreensão e da polidez. Palavras grosseiras matam impiedosamente antigas amizades e a harmonia dos lares. Tire-as para sempre dos lábios e torne sua vida familiar livre de tribulações. Palavras doces e sinceras são néctar para as almas sedentas. Elas cabem em toda parte. Palavras doces geram felicidade nos amigos, inimigos, igrejas, escritórios e etc. As pessoas se sentem aliviadas quando uma pessoa rabugenta deixa o recinto e contentes quando um amigo sincero e polido aparece. As pessoas temem as doenças degenerativas que afligem o corpo, mas poucas buscam seriamente a cura quando contrai a apavorante moléstia psicológica do ciúme. Shakespeare chamava de câncer que corrói as raízes do amor. Mas é pior que isso. O ciúme epidêmico pode afetar a mente de todas as nacionalidades. Ele é a tuberculose matrimonial. Devora a vida feliz e saudável dos casais, acabando por destruí-la com hemorragias de suspeita. Brigas contínuas são como crises de bronquite que vão afetando os pulmões da felicidade. O ciúme é também a tuberculose dos negócios. Quando ele invade essa esfera, os tecidos da cooperação e da unidade, que são a essência de uma empresa, começa lenta ou rapidamente a deteriorar-se. Toda organização política e religiosa deve precaver-se contra essa doença degenerativa. Defenda sua felicidade de tamanha devastação. Se você é escravo dos sentidos, não pode ser feliz. Se é senhor dos desejos e apetites, poderá sê-lo verdadeiramente. Se come em excesso, se cobiça algo contrário à sua consciência, se age mal, atiçado pelos sentidos, contra a vontade do eu interior, então, em definitivo, nunca será feliz. Os escravos dos sentidos descobrem que seus maus hábitos os compelem a fazer coisas que acabam por prejudicá-los. Maus hábitos arraigados anulam a força de vontade toda vez que ela tenta tomar as rédeas e conduzir os pensamentos para o reino da ação correta. O remédio consiste em resgatar a força de vontade das garras dos sentidos. Ceder aos maus hábitos é torná-los ainda mais fortes, enfraquecendo ao mesmo tempo o poder da vontade. Combata os maus hábitos da cólera, da censura, do ciúme, do medo, da inércia, da gula ou qualquer que seja a sua fraqueza, não permitindo que a tentação vença a sua força de vontade. Quando decidir fazer algo que sabe ser absolutamente correto, vá adiante a todo custo. Isso dará à sua vontade, guiada pela sabedoria, mais poder sobre os maus hábitos. Esqueça os fracassos materiais, a indiferença espiritual,
a fraqueza mental e moral, as meditações incompletas do ano passado, utilizando sua vontade de prosperar, exercitando o autocontrole e meditando profundamente até entrar em contato real com Deus. Quase todas as almas são escravas dos sentidos, que se localizam na superfície do corpo. A atenção da alma é desviada do seu reino interior, na medula, no olho espiritual e nos chakras, para as regiões exteriores do corpo, onde a cobiça, a tentação e o apego mantêm suas fortalezas. O devoto que quer conduzir a rainha alma para longe das moradas de miséria dos sentidos, descobre não fazer isso sem provocar um violento embate entre os soldados dos sentidos e os guerreiros divinos da alma. Se você não tem suficiente força de querer, procure aumentar sua força de não querer. Quando estiver à mesa de jantar e a senhora gula tentar convencê-lo a comer mais do que deve, anestesiar seu controle e lançá-lo ao poço da indigestão, tome cuidado. Após ingerir a quantidade e a qualidade certas de alimento, diga a si mesmo: não quero comer mais. Levante-se da mesa e vá embora. Se alguém o chamar dizendo: ei, João, volte e coma mais um pouco, não vá perder a deliciosa torta de maçã. Responda apenas: não quero. Pensamentos de desonestidade, tentação e vingança são os soldados dos sentidos provocadores de miséria. Desejam conquistar o reino da sua felicidade e trancafiar você no calabouço da infelicidade e da penúria. Quando os soldados dos maus pensamentos se juntarem para atacar sua paz interior, desperte os guerreiros espirituais da luz, honestidade e autocontrole e trave uma batalha renhida. Lembre-se, cabe a você decidir se quer que a cobiça, a sujeição, a cólera, o ódio, a vingança e as preocupações governem sua vida, ou se deixará os guerreiros divinos do autocontrole, serenidade, amor, perdão, paz e harmonia defender seu reino mental. Expulse os hábitos sensuais rebeldes que trouxeram miséria ao império da sua paz. Seja seu próprio rei e deixe os paladinos do bem e dos bons hábitos tomar conta do reino de sua mente. Então, a paz o governará para sempre. Entregue a Deus tanto o bem quanto o mal que você, porventura, pratique. Isso não significa, é claro, que você deva fazer conscientemente coisas ruins. Mas quando não puder evitar isso por causa de hábitos muito arraigados, procure sentir Deus agindo por seu intermédio. Transfira a Ele a responsabilidade. Deus gosta disso. Quer lhe dar a saber que é Ele quem sonha a sua existência. Se você se esforçar, Deus nunca o abandonará. Eu jamais poderei ser suficientemente grato ao meu mestre por me dizer a todo instante: aprenda a se comportar. Descobri poder me ver refletido mais claramente pela mente dos outros, sobretudo a do meu mestre, destituída de preconceitos do que por meu próprio tirocínio confuso. Comecei a conviver com pessoas serenas e a lhes perguntar como me viam por intermédio de suas percepções mentais, pois notava uma diferença entre o que pensava e o que os outros pensavam de mim, e o que eles de fato pensavam a meu respeito do fundo de suas mentes. É preciso muita coragem para se arriscar a uma discussão ou outro problema qualquer apenas por enumerar a uma pessoa os seus erros. Por isso, muita gente tem receio de falar mal de você face a face. A quem fale mal de você pelas costas,
e o critique em silêncio. Seus amigos não o criticam abertamente para não ofendê-lo, mas o fazem no íntimo, como você faz a respeito deles. Se quiser saber o que seus amigos pensam de você, haja com honestidade e procure melhorar sempre, mostrando-se desprendido, controlado, calmo, meditativo, corajoso, brando, sincero, gentil, metódico, fiel à palavra dada e sem receio de ser firme. Eles se sentirão tão impressionados por sua bondade que pensarão bem de você e o proclamarão em altas vozes. Comporte-se bem e seja feliz, pois assim ajudará as pessoas à sua volta a serem felizes e bem comportadas. O autocontrole produz infelicidade a princípio, porque separa a alma da gratificação prazerosa dos sentidos. No entanto, depois que o autocontrole amadurece, a alma começa a ter percepções mais delicadas e alegres, a fluir-se muito mais do que quando se identificava com os gozos sensuais. O devoto temeroso da sensação de vazio deve lembrar-se de que a renúncia não é um fim em si mesma, mas um meio para um fim. Ela nos ensina a transferir a atenção dos prazeres superficiais dos sentidos para os gozos mais profundos da alma. Não se preocupe em demasia com seus erros. Ao contrário, procure evocar a lembrança das coisas boas que fez e da bondade que existe no mundo. Convença-se de sua perfeição inata. Assim não se esquecerá nunca de que é eternamente, por natureza, um filho de Deus. As únicas realizações valiosas não são as que ocorrem no mundo exterior, mas as vitórias que obtemos sobre nós mesmos. Ergamos interiormente moradas de belas qualidades, em vales de humildade, onde possamos recolher as chuvas da misericórdia divina e da estima de outras pessoas. A graça de Deus pode fertilizar o mais árido dos corações, transformando o seu deserto cinzento num jardim verdejante de paz e felicidade interiores. Se você quiser ser amado, comece por amar seus semelhantes que precisam do seu amor. Se espera que os outros se comportem honestamente com você, comece por ser honesto com você próprio. Se deseja que o próximo simpatize com você, apresse-se a mostrar simpatia por ele. Se exige respeito, aprenda a ser respeitoso para com todos, jovens ou velhos. Se quiser uma amostra de paz por parte dos outros, seja pacífico, você mesmo. E se quiser que eles sejam religiosos, comece por cultivar pessoalmente a espiritualidade. Seja primeiro aquilo que espera dos demais e logo notará que eles lhe correspondem da mesma maneira. É fácil exigir que os outros se comportem bem e é igualmente fácil perceber-lhes as faltas, mas é muito difícil agir com propriedade e reconhecer os próprios defeitos. Se você se lembrar de agir com um acerto, os outros tentarão seguir seu exemplo. Se puder detectar suas próprias imperfeições, sem desenvolver um complexo de inferioridade, e fizer esforço constante para emendar-se, estará empregando seu tempo de maneira mais proveitosa do que se teimasse em exigir que os semelhantes melhorem. O bom exemplo faz mais para modificar os outros do que exigências, raiva ou palavras. Quanto mais você melhorar, mais melhorará os que estão à sua volta, e mais feliz você mesmo será. E quanto mais feliz for, mais eles o serão. Pessoas passivas são infelizes,
Pessoas muito ignorantes não sabem bem o que é ser feliz ou infeliz. É melhor lamentar a própria ignorância do que morrer satisfeito com ela. Onde quer que você esteja, permaneça vivo e desperto em pensamento, percepção e intuição. Sempre pronto a apreciar uma boa conduta e a ignorar um mau comportamento. Sua maior felicidade reside na disposição constante para aprender e cultivar atitudes exemplares. Pessoas entediadas, certas de já ter exaurido as alegrias da vida, ignoram que todo um mundo de consolo pode ser encontrado nos bons livros. A mente vazia é a oficina da preocupação e do desespero. Na escolha de livros, a preferência deve ser dada aos de conteúdo espiritual, mas livres de dogmas. Você deve dominar, nos estudos, um assunto ou mais, embora deva conhecer um pouco de todos, inclusive botânica, lógica, astronomia, música, idiomas e política. O estudo da fisiologia é importante. Leia uma boa revista científica mensal. Ler é o melhor esporte intelectual a portas fechadas. Mantenha a mente ocupada e o intelecto exercitado. 1 ou 2 horas de leitura por dia proporciona a qualquer pessoa uma educação liberal em 10 anos, se ela optar por obras adequadas. Não perca tempo nem prejudique suas faculdades mentais lendo publicações tolas e sem propósito. Ignorar livros é renunciar à herança dos séculos. Se você não convive bem com seus semelhantes ou com o mundo, leia bastante e permaneça em companhia desses amigos silenciosos que têm o poder de confortar e inspirar. Quanto àqueles que gostam da vida social, encontrarão novas forças para ajudar a humanidade nas lições de livros escritos por autores nobres e talentosos. Leia, assinale e absorva passagens selecionadas das grandes obras. Discuta tópicos importantes com pessoas inteligentes. Pensar com lógica sobre ideias alheias é a melhor maneira de conceber ideias originais. Ao refletir, mantenha os olhos fechados e a mente concentrada por inteiro no objeto em exame. Não faça nada com metade da atenção ou metade do entusiasmo. Bons livros são amigos silenciosos para a vida inteira. Quando você estiver aborrecido ou preocupado, apanhe um livro e mergulhe nele. Ouça as palavras de conforto e inspiradoras dos grandes espíritos de todos os tempos. Se você costuma ler obras espirituais, prefira as que tratam de autorrealização. Livros como a Bíblia e o Bhagavad Gita não devem ser lidos como se lê um romance. Escolha um trecho, reflita sobre seu significado e avalie a verdade ali contida. Depois, tente viver essa verdade no cotidiano. Há 3 Bíblias de onde tiro minha inspiração: a Bíblia cristã, o Bhagavad Gita hindu e meu livro Whispers from Eternity, oferecido a mim por Deus, por intermédio da meditação e da percepção intuitiva. Porém, obtenho mais verdades intelectuais do que em páginas impressas. Leia depois da meditação, comente as obras recorrendo à percepção intuitiva, mantenha a mente ocupada a maior parte do tempo com bons livros, quando não está meditando. Nas horas vagas, ocupe-se de obras interessantes que lhe protejam a mente de pensamentos ociosos, capazes de criar tédio e insatisfação. Marido e mulher devem equilibrar seu amor com o autocontrole. A leitura e a discussão de bons livros, em vez de travar guerras familiares inúteis ou discussões matrimoniais que só comprometem a paz.
Se você deseja ser feliz, aprenda a viver sozinho e a mergulhar na introspecção frente a todos os tipos de experiência. Bons livros, problemas, religião, filosofia e alegria interior. O retiro proveitoso, voluntário e habitual é o preço da verdadeira felicidade. Quando estiver no meio de uma turba de faladores, recolha-se à cela dos seus pensamentos profundos e goze a paz de sua fonte interior de silêncio. Não faça chacota de tudo. Eu mesmo, como já disse, gosto de rir, mas quando quero ficar sério, ninguém consegue me arrancar um sorriso. Seja feliz e alegre, principalmente no íntimo. Por fora, mostre-se cordial. Não desperdice a percepção da presença de Deus. Adquira ao meditar, tagarelando-a à solta. Palavras ociosas são como projéteis, perfuram o balde de leite da paz. Reservando um tempo precioso à conversação e ao riso destemperado, logo descobrirá que nada lhe restou por dentro. Encha o balde de sua consciência com o leite da paz meditativa e mantenha-o cheio. Brincadeiras são falsa felicidade. Risos demais perfuram a mente, deixando a paz contida no balde escorrer com um enorme desperdício. Medite regularmente e dentro de si mesmo encontrará uma paz que é real. Terá então algo a comparar aos prazeres dos sentidos. Essa comparação o levará automaticamente a querer pôr de lado os maus hábitos causadores de sofrimento. A melhor maneira de resistir à tentação é contar com algo que se lhe compare vantajosamente. Não permita nunca que sua mente seja seduzida pelo desassossego oriundo do excesso de chacotas, distrações e etc. Seja profundo. Tão logo sucumbe à inquietude, todos os velhos problemas recomeçam a pressionar sua mente. Sexo, bebida e dinheiro. Sem dúvida, um pouco de riso e diversão é coisa boa de vez em quando. Mas não deixe que a leviandade o domine. Também eu gosto de rir ocasionalmente. Já se sabe. E já se sabe também que quando decido ficar sério, nada nem ninguém pode arrancar-me do meu eu interior. Seja profundo em tudo o que fizer, mesmo quando sorrir, não perca a serenidade interior. Seja alegre por dentro, mas também um pouco contido. Concentre-se na alegria íntima. Apegue-se sempre ao eu. Deixe-o só para comer, conversar ou trabalhar e depois volte-se para ele. Seja calmamente ativo e ativamente calmo. Essa é a atitude do yogi. Num dia nevoento, pense nos muitos que teve banhados de sol. Quando surgirem preocupações e você achar que elas irão tomar conta da sua vida para sempre, relembre os incontáveis momentos de felicidade que gozou no passado. É ingratidão para com aquele que tudo dá a esquecer os doces sorrisos de 50 anos apenas porque se ficou doente por 6 meses. Não há sentido em criar uma simetria mental e ignorar décadas de felicidade, levando demasiado a sério as tribulações de algumas semanas ou meses. Não tema essa ignorância passageira, própria dos mortais, pois dentro da sua alma jaz a mina secreta da sabedoria divina. Uma vez que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, toda a sua sabedoria e felicidade estão guardadas em algum canto do porão atravancado do nosso subconsciente. Rir quando tudo vai bem é fácil e natural. Mas rir quando as coisas parecem prestes a nos destruir é difícil e admirável.
Sinal de uma consciência superior e garantia de uma felicidade duradoura. Torne-se um especialista em alegria e um doutor em tristeza para curar com os raios-x de seus sorrisos corações melancólicos e fatigados. Quando estiver doente, não se preocupe com a duração do seu sofrimento, mas pense nos anos juvenis e saudáveis que já gozou. O que você teve pode voltar a ter, se o esforçar o bastante. Desanimar é, a longo prazo, a opção mais difícil e prejudicial. Bem mais fácil é lutar com todas as forças até vencer. Enfrente a tristeza com alegria. Destrua os pensamentos repugnantes do fracasso com o tônico da consciência de sucesso. Cinzele a discórdia com o buril da harmonia. Cauterize a inquietude com a calma. Lance os aborrecimentos às chamas da jovialidade. Anule o mal com o bem. Destitua as ideias doentias e instale a rainha saúde no trono do viver correto. Expulse o desassossego e a ignorância das margens de sua mente. Estabeleça o reino interior do silêncio e logo o Deus da felicidade penetrará livremente em seu íntimo. Agradecemos por compartilhar esse momento de paz conosco. Queremos ouvir suas histórias e pensamentos nos comentários. Se gostou do que viu, nos ajude a crescer compartilhando o vídeo. E não se esqueça de explorar o próximo vídeo que está sendo recomendado para você.